Estamos recebendo na redação do Jornal Noroeste o candidato a prefeito de Santa Rosa pelo PSDB, Sérgio Rodrigo Cola, que vai responder alguns questionamentos encaminhados pelos nossos leitores. Seja bem-vindo, Cola. Bom dia. A primeira pergunta, o leitor diz que passa todos os dias pelo trevo de saída para Tuparendi, já presenciou dezenas de acidentes, inclusive pelo formato do trevo não fornecer segurança, principalmente para os motoristas. Essa pauta já foi levantada em reuniões da Câmara de Vereadores e levada ao DAIRMA, mas até o momento não teve respostas. O leitor gostaria de saber dos candidatos a prefeito se concordam com essa preocupação e que ações pretendem tomar para resolver o problema. A questão dos trevos de acesso a Santa Rosa deve ser tratada junto com a Associação dos Municípios. O prefeito tem que ter uma atitude proativa, ir atrás do governo do estado, ir atrás do secretário dos transportes, junto com a Associação dos Municípios. Se 3 de maio, por exemplo, conseguiu resolver o seu problema dos trevos, é evidente que Santa Rosa tem como fazer, desde que o prefeito realmente esteja interessado, dê a devida importância aos nossos trevos de acesso e faça isso junto com a Associação dos Municípios. Há interesse e, se houver, qual será a medida adotada pelo seu governo, se o senhor for eleito, para prospectar investidores interessados em se instalar aqui em Santa Rosa, gerando assim emprego e renda para a população? Como você vai buscar novas empresas e vai apoiar as que já existem em Santa Rosa? Tanto para as novas empresas quanto para as que já estão aqui, tem a primeira questão da infraestrutura, que o município tem o dever de auxiliar, tem a questão dos incentivos fiscais, mas só isso não basta. Também é importante que a gente saiba quais são o nosso potencial, o que Santa Rosa tem de atrativo para as empresas de fora. E uma das outras situações que pode ser feita é nós levarmos Santa Rosa para fora do estado, para fora do país, inclusive, mediante missões. Acho que a cidade pode, o município deve, na verdade, locar algumas áreas em algumas feiras do país afora, levando para todo o país, né, o que Santa Rosa tem de bom, o que Santa Rosa produz, o que Santa Rosa pode oferecer para que as empresas venham até nós. Candidato, uma pergunta de um universitário. Os candidatos falam muito do passe livre estudantil, porém, quais as propostas para o transporte intermunicipal de estudantes? Tendo em vista que as universidades e faculdades do município, apesar de serem conceituadas, não conseguem atender toda a demanda, e a ajuda de custo do governo do estado não chega a 10% com o valor gasto pelo transporte dos estudantes. O senhor tem alguma proposta referente ao passe livre intermunicipal? Em relação às nossas universidades, eu mesmo sou professor da FEMA, no curso de Direito, né, e posso atestar a qualidade das nossas universidades. Mas, de fato, esse é um problema, né, Jardel? A partir do momento que a demanda toda não é atendida. Como a prefeitura pode auxiliar? Individualmente, não tem como. A partir do momento que esses alunos eles se reúnam e criem uma associação, a partir desse momento, sim, o poder público tem como auxiliar na questão do transporte, mas não de forma individual. Tem que ser via associação. Isso é um exemplo concreto. Eu sei que em São Borja, por exemplo, há um tempo atrás tinha isso. Os alunos de São Borja vinham até Santo Ângelo, mas como? Com auxílio do poder público mediante uma associação. Essa associação é que faria a interligação com o poder público, com o gestor. E aí sim a prefeitura tem como auxiliar. Candidato, qual a sua opinião sobre a venda do patrimônio público? A venda do patrimônio público não pode ser a primeira e nem a segunda alternativa para resolver o caixa do município. O caixa do município se resolve com gestão, se resolve com trabalho, com organização, com definição de prioridades e convicção do que tem que ser feito. Patrimônio público, para nós, para a nossa coligação, não é uma alternativa, pelo contrário. O patrimônio público a prefeitura tem que permanecer com o seu patrimônio, inclusive para que no futuro próximo possa oferecer algumas áreas para algumas empresas permanecerem na cidade. Nós temos aí o risco, por exemplo, do Alibem, ou até para que outras que já estão aqui possam expandir.
Candidato, quais as propostas para a área da preservação do patrimônio histórico-cultural do município, as quais atitudes diante da preservação do ginásio Moroni, por exemplo, já foram motivo de manifestação aqui no município, inclusive pelo fato de existir processo judicial em andamento, já com parecer do Ministério Público e do IFAI. Reconhecendo seu valor arquitetônico, histórico-cultural, qual sua proposta principalmente para o ginásio Moroni? O gestor público, o prefeito, a administração tem que ter convicção no que faz. O que está acontecendo com o ginásio Moroni é uma vergonha. Ele foi interditado há 6 anos atrás e de lá para cá ele está abandonado. A nossa convicção é que o ginásio Moroni deve e será devolvido para a comunidade. A comunidade precisa ter um local, uma alternativa para praticar esporte, para praticar cultura, lazer. E a manutenção do ginásio Moroni, ela não exclui a construção de um novo ginásio para grandes eventos, para grandes shows lá no parque, que é o que se propõe. Uma coisa não exclui a outra. O ginásio Moroni será preservado e será colocado o mais rápido possível de volta para a comunidade, né? E a arena, como estão chamando, também será construída. Agora nós não podemos esperar mais 4, 5, 6 ou 10 anos para construir esse ginásio. Nós precisamos do Moroni agora e isso nós faremos. Candidato, chegando nas áreas de lazer, a ideia da UCIP Cidade Interativa era iniciar o Tapeporã na travessa com a Teixeira Mendes, mas o governo quis vender a área e após manifestações desistiu. Tapeporã começou, mas deixou para trás uma rica área. Você se compromete que na próxima etapa que deve ser cumprida do Tapeporã, se dê prioridade para o terreno próximo ao mercado público? Jardel, algumas dessas perguntas aí demonstram a falta de convicção do gestor. Uma hora faz, outra hora volta atrás. Isso em várias questões que envolvem o município, questões de trânsito, enfim, tudo. Especificamente em relação ao Tapeporã, que também tem essa falta de convicção, nós reconhecemos a importância do Tapeporã. Essa segunda fase agora que está sendo concluída, ela é muito importante, né, e nós apoiamos. Porém, nesse aspecto de lazer, nós não podemos esquecer os bairros e as vilas. Então, antes de iniciar essa terceira fase do Tapeporã, que pode ser nesse local, a gente não exclui, nós temos que, antes disso, dar condições nas praças, nos bairros e nas vilas, para que aquelas pessoas que não vêm até o Tapeporã, por vários motivos, tenham também o seu local de lazer adequado, iluminado, tranquilo, assim como é o Tapeporã hoje. Candidato, o senhor defende as parcerias público-privadas no seu governo? A legislação, Jardel, das parcerias público-privadas, elas têm algumas amarras que para o município não é tão fácil de fazer, né? Envolvem valores a partir de 20 milhões. Então a parceria público-privada, na frieza da lei, para nós ela é difícil. É importante, tem que existir, né? Mas não sei se exatamente nos moldes da legislação os municípios conseguem fazer. O Estado consegue, a União consegue, o município não é tão fácil. Mas sim, não há como trabalhar, né, sem a parceria do privado. Agora, não exatamente nos moldes da legislação, porque a legislação amarra os municípios. Uma das questões que amarra é esses 20 milhões. Né? Qualquer obra que se faça abaixo de 20 milhões fica fora da lei. Chegando agora um pouco para o interior, recebemos um questionamento de uma pessoa que mora no interior. O que farão para as pessoas que moram no interior? Com as estradas precárias, não podem levar a produção, sem produção a cidade não corre. O leitor diz que vê que os políticos de Santa Rosa estão apenas se preocupando com a cidade e esquecendo do campo. O que o senhor fará para resolver o problema das estradas do interior e quais as suas propostas para o interior? Essa crítica não nos cabe. Nós, desde o início da nossa campanha, nós estamos falando do interior do município. Nós priorizamos o interior do município pela importância econômica e social que ele tem, e não pelo percentual de votos que o interior representa. Nós já visitamos praticamente todas as comunidades do interior e nós estamos falando o quê? Que tem sim como dar prioridade na questão das estradas, principalmente, porque as estradas envolvem a questão da safra, a questão do leite, a questão do transporte. Tem como trabalhar isso e nós faremos. Né?
as nossas máquinas da prefeitura, elas serão trabalhadas em conjunto com 8 comunidades, né? E essas máquinas irão para lá, e de lá só sairão a partir do momento que aquelas estradas daquela região, daquela comunidade estiverem prontas. Isto sempre, durante o ano todo. O prefeito tem que ter uma postura proativa e não reativa. Nós não podemos esperar a ponte cair para ir lá arrumar. Não podemos esperar a estrada ficar intransitável para mandar a máquina. Isso tem como fazer e nós faremos. Faltam 4 minutos e meio ainda para o término da entrevista, vamos entrar na área da saúde. O Sindi Saúde já pediu intervenção do município na gestão do Hospital Abosco, mesmo abrindo a UTI, se não tiver uma gestão qualificada, segundo o Sindi Saúde, pode vir a fechar as portas. De que forma o senhor pode auxiliar o Hospital Dom Bosco nesse processo e você se compromete a colocar em funcionamento a UTI do hospital? O prefeito não tem como ele colocar em funcionamento. Agora, todo o auxílio que o Hospital Abosco necessitar, a prefeitura vai dar. Eu acho que a questão do pedido de intervenção ela é um pouco exagerada, né? Me parece que não é o caso de uma intervenção do hospital. Agora, a prefeitura sim tem a obrigação de dar todo o auxílio para o Hospital Abosco, assim como para o Hospital Vida e Saúde. Uma cidade do tamanho da nossa e da importância regional que tem, principalmente na questão da saúde, não pode ficar dependendo exclusivamente de um hospital. Nós precisamos de 2 hospitais fortes, 2 hospitais com condições de atender a comunidade, e isso nós daremos todo o apoio. Candidato, ainda na área da saúde, o leitor diz que tem um familiar que sofre de artrite reumatoide, precisa de atendimento de um profissional para seu tratamento e a consulta aqui em Santa Rosa é só particular. O senhor se compromete em contratar médicos especialistas, inclusive nessa área? A questão da contratação dos médicos ela tem que ser vista um pouco diferente, porque também assim, não adianta só nós contratarmos os médicos se não tem o remédio, por exemplo, no posto de saúde. A questão específica desta pergunta, né, depende da demanda daquela especialidade, porque também existe a possibilidade, pelo sistema de saúde hoje, né, que algumas questões tu busca em outras cidades, que tu busca em Passo Fundo, que tu busca em Santo Ângelo, que tu busca em Ijuí, né, enfim. Agora, a contratação de médicos, ela é importante. Não se faz saúde sem médico, mas também não se faz saúde sem posto de saúde, sem enfermeiro, sem técnico de enfermagem, e não se faz saúde sem remédio. Candidato, notam-se que recursos do projeto Minha Casa Minha Vida diminuíram consideravelmente. Como o senhor trabalhará para suprir a demanda local e retirar famílias de áreas de risco, as que sofrem com alagamentos? Aqui entra, entre aspas, aí a parceria público-privada. Não vejo hoje como a cidade de Santa Rosa possa resolver este problema sem envolver toda a comunidade e sem envolver as empresas privadas, tanto em relação aos loteamentos quanto à construção. A cidade não pode ficar dependendo exclusivamente de planos habitacionais dos governos federais. Eles são importantes, de fato são, né? Tiveram o seu papel, mas a prefeitura também tem que fazer a sua parte, estimulando isso junto com a iniciativa privada. De outra forma, não tem. Nós temos que fazer loteamentos populares para que os terrenos possam ser vendidos a preços populares, né? E a construção também. Para encerrar, candidato, eu gostaria que o senhor falasse por que o senhor merece ser eleito prefeito de Santa Rosa. Santa Rosa precisa de um novo ciclo de crescimento. E o prefeito, para fazer esse novo ciclo de crescimento, para que isso aconteça, o prefeito tem que ter uma postura, como já disse outras vezes, proativa e não reativa. O prefeito não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. O prefeito tem que ir atrás, tem que ter essa força, tem que ter esse contato político com as pessoas certas nos locais certos. E isso nós temos essa força, nós temos essa visão moderna, nós temos essa visão sem preconceito de como fazer a coisa pública, como fazer a gestão. E isso nós faremos. Nós precisamos urgentemente colocar gestão na administração municipal. Nós temos funcionários competentes, funcionários qualificados, só que estão sendo mal escalados, Jardel. Estão sendo mal escalados. Então, assim, gestão. O funcionário público tem que ter segurança de fazer o trabalho. E isso nós daremos. Nós daremos com muito diálogo, com muito trabalho. E por isso eu quero ser prefeito de Santa Rosa, porque eu entendo que eu e o grupo que nós formamos da nossa coligação, junto com o PMDB, PSDB e PSD, nós temos a condição de fazer Santa Rosa crescer, porque se nós não crescermos, muito em breve nós seremos superados por
outras cidades da região. Agradecemos o candidato Sérgio Rodrigo Cola por responder aos questionamentos encaminhados pelos nossos leitores.